E aí, gente? Tudo bem? A gente viu até agora métodos para descobrir a equação de uma reta sabendo dois pontos em que ela passa. Nessa aula, você vai aprender a como determinar a equação de uma reta sabendo apenas um ponto que ela passa e o coeficiente angular dela. Vamos ver como é que faz isso? Beleza, gente. Então, basicamente, vamos pensar na situação. Então, vamos supor que eu conheço da reta que eu quero descobrir a equação só um ponto, o ponto Q aqui da minha figura. Então eu sei quanto vale esse x0, sei quanto vale esse y0, que seria um ponto fornecido. O exercício me deu esse ponto. E ao invés de ele me dar outro ponto, ele me deu o coeficiente angular. O coeficiente angular, lembra que tem a ver, né, com a inclinação da reta, é a tangente dessa inclinação. Como que a gente pode determinar a equação dessa reta só com essas informações? Então eu vou considerar em cima dessa reta um ponto P, de coordenadas x e y. A equação da reta nada mais é do que uma relação entre esse x e esse y desse ponto P genérico aí em cima da reta. Tudo bem? Mas a gente viu que o coeficiente angular nada mais é do que a diferença dos y sobre a diferença dos x de dois pontos, né? Então, pensando no ponto P e no ponto Q, a diferença dos y seria y menos y0. E a diferença dos x, x menos x0. Certo? Então, esse seria o nosso coeficiente angular para um ponto qualquer da minha reta de coordenadas x e y. Passando esse x menos x0 para o primeiro membro, multiplicando, e isolando y menos y0, a gente obtém isso aqui. Ó. Então, só passei multiplicando aqui e inverti o lado de escrever. A gente obtém y menos y0 igual a m x menos x0. Dessa equação, eu já até circulei porque essa é a nossa fórmula final. Por quê? Dessa equação, você sabe o y0, você sabe quanto vale o y do ponto fornecido, você sabe o x0, que seria o x do ponto fornecido, e você sabe o m, você sabe o coeficiente angular. O que sobrou? O x e o y, que é parte da estrutura da equação da reta. É uma coisa que relaciona o x com o y. Pronto, essa seria a sua equação. Uma professora minha, quando eu estava no ensino médio, me falava um jeito fácil de guardar essa equação, que eu não sei porquê, mas eu guardei assim, certo? Me ajuda a não esquecer dela, que é ioiô michoxô. Ela falava assim, aqui é só aplicar a forma do ioiô michoxô, certo? Y menos y0 igual a mx menos x0, certo? Talvez ajude vocês a guardar também essa equação desse modo, né? Aqui tem a demonstração é curtíssima, né? Mas no final das contas o que a gente vai usar é sempre essa equação aqui. Vamos ver como é que a gente aplica ela. Então, o primeiro exemplo, eu quero a equação geral da reta que passa pelo ponto 4, 5 e que possui coeficiente angular igual a 3. Então, vou fazer uma representação mais ou menos da situação, né? Então, tem um ponto que eu chamei de A aqui, mas não tem nome nessa questão, mas é o ponto 4, 5. x4, y5. E eu tenho uma reta que passa por ele e eu sei que o coeficiente angular dessa reta é 3, foi o que me foi fornecido. Então repare, você não tem dois pontos. Se você tivesse dois pontos, você podia aplicar aquele determinante que a gente viu, igual a zero, e beleza. Mas você não tem dois. Então você vai aplicar aquele ioiô michoxô, certo? Então, no lugar do x0, você vai pôr o x do ponto, que é 4. No lugar do y0, você vai pôr o y do ponto, que é 5. E no lugar do m, você vai pôr o 3. Fica assim, ó. Y menos 5 igual a 3, x menos 4. Aí é só fazer a distributiva do 3, fica 3x menos 12. E por fim, como ele quer a equação geral, se ele quisesse a equação reduzida, era só tacar o 5 para o segundo membro, que aí você estaria isolando o y. Mas como ele quer a equação geral, então joga tudo para o primeiro membro e deixa igualado a zero. Fica y menos 3x, o menos 12 vem para cá como mais 12, né? E 12 menos 5 é 7, igual a zero. Pronto. Essa é a equação da minha reta. Simples, né? É mais fácil do que se for ver, se você tivesse dois pontos, calcular aquele determinante, dá um pouquinho mais de trabalho, aqui é bem mais rápido. E um último exemplo, só para a gente usar mais uma vez essa relação, para a gente fixar ela melhor, né? Tá até aqui coloquei em cima aqui, ó, para a gente não esquecer, ó. Y menos y0, m, x menos x0. Aí, o exemplo diz o seguinte, a respeito de uma reta
Sabe-se que ela passa pelo ponto médio do segmento AB, sendo A igual a 2,5 e B 6,3. E que sua inclinação é igual a 45 graus. Determine sua equação reduzida. Então ele me deu algumas informações aqui. Eu já apliquei esse exercício em aula presencial e muita gente erra o seguinte. Ele lê esses pontos A e B e fala assim, ah, beleza, só fazer o determinante lá, passa pelo ponto A e pelo ponto B. Não é isso que o exercício está dizendo, certo? Não confundam. Aqui envolve um pouco de interpretação. Ele não está falando que passa pelo A e pelo B, ele fala assim, ó, sabe-se que ela passa pelo ponto médio do segmento AB. Então, não necessariamente ele vai passar pelo A e pelo B, vai passar apenas a informação que me dá é pelo ponto médio, pelo meio deles. E ele me dá também a inclinação da reta, que é 45 graus. Bom, vamos ilustrar isso aí, só para a gente entender. Então, eu coloquei já aqui o ponto A no 2,5, o ponto B no 6,3. E aí tem um segmento AB, que ele até enuncia ali no texto, né? A minha reta passa pelo ponto médio desse segmento AB. Esse ponto médio não foi fornecido, eu vou ter que calcular. Mas é fácil, né? A gente lembra que ponto médio você basta somar as coordenadas dos extremos e dividir por 2. Certo? O ponto médio tem coordenadas como média dos extremos. E eu sei que essa reta passa por ele, fazendo um ângulo de 45 graus. Essa é a inclinação. Tudo bem? Bom, então vamos calcular primeiro esse ponto. Esse ponto M, a gente soma os extremos. Então eu somo o x do A, que é 2, com o x do B, que é 6, e divido por 2. E o y também, 5 mais 3 dividido por 2. Aqui vai ficar 8 sobre 2 e 8 sobre 2, né? Que dá 4, 4. Esse é o ponto médio. E a minha reta está passando por ele. Além disso, o ângulo de inclinação da minha reta é de 45 graus. Se eu sei a inclinação, o coeficiente angular é a tangente dessa inclinação, tangente de 45 graus, que é 1, se você lembrar bem. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho um ponto que a reta passa, 4, 4, e tenho o coeficiente angular. Ioiô me xoxô, descobre a equação. Então fica y menos 4, o m é 1, x menos 4, que é o x do ponto fornecido. Fornecido não, a gente calculou, dessa vez nem foi dado direto, né? A gente teve um esforcinho a mais ainda. Aí, a distributiva do 1, multiplicar por 1 não faz diferença nenhuma. O menos 4 dos dois lados você pode cancelar, né? Porque soma 4 dos dois lados, eles vão zerar. Fica só y igual a x. E essa é a nossa equação reduzida, que é o que ele pedia, né? Você isolando o y num dos membros. Essa reta y igual a x, inclusive, a gente pode falar que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Ele passa pelo 0, 0 aqui, né? Quando x é 0, y é 0. Na minha figura, eu não sabia ainda que passava pelo 0, 0, que era essa equação, eu não fiz passando por ali, certo? Lembra que essas ilustrações são só para a gente ter uma ideia, né? Às vezes clarear a mente, mas você não vai saber fazer ela de primeira, porque se você soubesse fazer de primeira, você nem tinha que resolver a questão, você já sabia a resposta, certo? Gente, ficamos por aqui. Essa aula foi mais curtinha, mas aqui a gente apresentou esse ioiô me xoxô que é muito útil. A gente vai usar bastante isso dentro de geometria analítica, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficamos por aqui, até mais. Tchau para vocês.